Olá para mais um episódio de Vida de Cão. Você tem cachorro ansioso? Não consegue adestrar o seu cachorro porque ele não para. Você põe no senta e ele fica sapateando, você põe no fica e ele sai, e você pega a guia, ele se desespera, você pega a ração, ele se desespera e late, 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 né? Muito ansioso. Eu sou a Alessandra Caprara, médica veterinária homeopata e comportamentalista, e é sobre isso que eu vou falar para vocês. Pois bem, sobre como que a gente usa o adestramento como ferramenta de mudança do estado interno do seu cão. E o adestramento não é uma ferramenta que tem fim em si mesmo. Tem muita gente que acha que adestramento serve só para fazer truque, para ficar ensinando gracinha para o cachorro, né? Mas não é, gente. O adestramento é uma ferramenta muito poderosa para realmente mudar o estado interno do seu cão. Se bem utilizado, se utilizado no contexto correto, tá? Eu gostaria de começar a falar para vocês de um caso que eu tive, que foi o caso assim, eu não tinha costume de registrar o meu trabalho, mas é um caso que realmente era repetido, né? Todas as famílias que se envolviam comigo, né? Elas se envolviam no treinamento, elas se envolviam em toda a explicação que eu dava, prestavam atenção. Aí a gente via mudanças muito profundas, tanto no cão, no processo todo, e de forma rápida, quanto na família. Porque muda a visão sobre muitas coisas que acontecem. Então, esses casos, eu sempre via essa mudança que eu vou colocar aqui agora para vocês. Essa mudança, esse aluninho, ele chama Fred. E foi o único que eu fiz registro fotográfico. Infelizmente eu não tinha esse costume realmente. E o Fred, ele tinha esse olhar ansioso que me chamou muito a atenção. Porque ele não era maltratado. Ele era um animal extremamente amado. E quando eu fui chamada para treiná-lo, realmente as pessoas não sabiam, a pessoa que me contratou não sabia mais o que fazer e não sabia o que estava acontecendo, porque ela dava todo o carinho que ela tinha, todo o amor, atenção, e o animal daquela forma, e ele era muito agitado. Então, assim, a história era a seguinte: ele dormia na cama do casal e o marido não podia deitar, não podia dormir lá, tinha que dormir no sofá, e quando qualquer coisa que se ia fazer em casa, ele corria, corria, corria. E ele saía, ele pulava na porta, derrubava as coisas. Ele era muito agitado, muito agitado. E ninguém conseguia controlar o cachorro. Ele estava destruindo a casa e machucando as pessoas, porque ele era um Weimaraner. E um Weimaraner grande, né? É um cachorro grande, quem não conhece, é um cachorro grande. E a pessoa não sabia mais o que fazer, porque cansa, né, gente? Por mais que a gente ame, cansa. A gente fica chateado quando o cachorro destrói tudo que é nosso, quando ele se machuca, né? Ou quando ele machuca alguém, né? Morde nossos filhos. É complicado, né? Então a gente quer resolver aquilo, mas não quer maltratar o cachorro nem abandonar. Essas famílias que me chamavam e se envolviam, porque tinham essa disposição, então a vontade existia, né? Eu via essa mudança interna. A primeira foto foi logo que a gente começou a treinar o Fred. Ele era extremamente ansioso, como eu já disse, ele era muito agitado, muito, muito mesmo. E aí, no fim do treinamento, que durou 4 meses, com aulas, se eu não me engano, era uma vez por semana, pode ser que esteja errada, pode ser que tivesse sido 2 vezes por semana, ou foi uma ou foi 2 vezes por semana, tá? Esse cão se transformou na segunda foto. Era um animal centrado, né? Porque você poderia falar assim, mas é porque ele ficou adulto, aí ficou calminho. Não, foram 4 meses, tá? Ele ficou centrado, ele começou a entender o que os tutores estavam dizendo e os tutores passaram a entender o que ele estava dizendo. Foi só isso, tá? Só isso. E qual foi a ferramenta usada? Foram 2, na verdade, tá? Não vou mentir, foram 2. O adestramento, como forma de construir uma via de comunicação. Então, com o adestramento, o cão começou a entender o que era para não fazer e o que era para fazer. E eu vou dar uma pausa aqui para explicar um pouquinho. Olha só, o que acontece na sua casa
quando o seu cachorro faz alguma coisa que você não quer, ou que não pode, né? Vamos supor, não pode subir na mesa. Ninguém sobe na mesa e põe os pés na mesa. Então não pode subir na mesa. Tá, se na sua casa pode, beleza. Mas eu tô dando esse exemplo, tá? Alguma coisa na sua casa não pode. Então, e aí, você faz assim, não, não faz isso. Aí cata o cachorro, pega no colo, bota no chão e tal. E aí você fala assim, caramba, e agora ele tá subindo mais e mais a mesa. E eu já dei essa bronca e não adiantou nada, eu expliquei pra ele. Nossa, vídeos na internet, né? Até recebi um outro vídeo outro dia de um amigo falando, olha aí, ó, uma pessoa pra dar palestra no seu canal, no seu curso, né? É, a pessoa conversando, o cachorro batendo uma papo, e o cachorro fica olhando. É claro que ele fica olhando. Ele tá prestando atenção. Ele tá entendendo tudo que você tá falando? Provavelmente não. Ele pode até entender uma palavra ou outra, tá, gente? Porque o cachorro ele começa a associar as palavras às atitudes. Mas ele tá mais lendo a sua, é, é, a sua expressão facial do que exatamente entendendo o que você está dizendo. Ele está mais captando a sua emanação energética, tá? Emanação energética mesmo, não falei errado. Do que entendendo as palavras que você está dizendo. Ele não está entendendo ali tudo. Ele só está fazendo uma leitura geral da situação. E aí, quando você grita com ele, pega nele, e vamos pôr outro fator aqui. A gente não dá a atenção que o cachorro deseja, da forma que ele precisa, normalmente dentro de casa. E ele fica sedento de atenção. Eu duvido que tenha uma pessoa aqui que não tem um cão em casa que é sedento de atenção. Principalmente pessoas que trabalham o dia todo. O cachorro fica muito ansioso por atenção. E aí você vai lá, sai da sua atividade, pega ele no colo e põe no chão. E aí você diz assim, no outro dia ele subiu de novo. Por quê? Porque você recompensou a atitude dele, você deu atenção para ele. A atenção é muito valiosa para o cachorro, entende? Então, as pessoas normalmente elas não sabem o que fazer com isso. E elas acabam dando atenção e recompensando atitudes que elas querem que pare de acontecer. Então, seu cachorro vai piorar as atitudes que você gostaria que parassem. E aí, na hora que ele está quietinho, que ele está lá, deitadinho, assistindo TV com você, você ignora completamente a existência dele. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir, ficar quietinho e aumentar a subir na mesa, gente. E o adestramento, o que ele é dentro desse cenário? Ele vai ensinar tanto para o tutor quanto para o cão o que deve ser feito e o que não deve ser feito, de uma forma clara. Porque, veja bem, é óbvio que o cachorro, quando você dá um grito com ele assusta, ele vê que aquilo não está bom, ele lê sua face, ele vê tudo aquilo, mas ele é recompensado, então ele começa a querer aquilo. Mas aquilo gera um mal-estar, então toda a situação vira um mal-estar muito grande. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? E aí isso gera muita ansiedade, porque junta eu quero com eu não quero. Eu quero a atenção, mas não desse jeito. Assim eu tô assustado, assim não tá bom. Mas eu só tenho assim, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas começam a se cansar. E aí tudo que você quer é que o cachorro fique quietinho. Aí quando ele fica quietinho, ninguém mexe nele. Ninguém mexe nele. Ninguém. Deixa eu tô quietinho no cantinho. E aí ele fica muito confuso. E o adestramento vem alinhar essa linguagem, tá? Mas só o adestramento funciona? Olha, se ele for feito dessa forma que eu estou falando, para alinhar a comunicação, com vistas a isso, funciona, tá? Porque se você usa o adestramento só para ensinar truque, o cachorro entra no modo adestramento e sai do modo adestramento. Porque ele sabe exatamente a hora que você vai fazer isso. E o jeito que você fica, tá? E aí que entra a segunda coisa, que é a segunda coisa que muda o estado interno, que é o tutor se colocar à disposição de entender profundamente o seu cão. Entender o que ele precisa, como ele precisa, quando ele precisa. Quando o tutor entende isso, o tutor para de ficar ansioso. Ele começa a tomar decisões de uma forma mais assertiva. E quando ele passa a tomar decisões de forma assertiva, a ansiedade dele diminui. E se a ansiedade dele diminui, lembra que eu falei que o cachorro faz uma leitura energética?
a ansiedade do cachorro também diminui, porque o estado interno do tutor influencia o estado interno do cachorro. O cachorro lê que ele não está entendendo, que o tutor também não está sabendo nada ali. E na linguagem do cão, a hierarquia ela é muito importante. E como que pode um líder que não sabe o que está fazendo, um líder ansioso, um líder medroso, porque você passa a ter medo de machucar o cachorro, você passa a ter medo de sentir culpa. E isso tudo só prejudica a relação, porque a relação que o cão entende é a relação hierárquica. E você é o líder, gente, não adianta, tá? E isso é outra coisa também muito confusa para o cachorro. Por quê? E que se resolve quando o tutor passa a entender profundamente o seu cão, que é o tutor, ele está numa posição de liderança. Por quê? Porque ele detém o poder sobre o alimento, ele detém o poder sobre o ir e vir, e ele detém na verdade ele detém o poder de tudo. Ele sai. Num grupo de canídeos, o líder sai. O líder toma decisões. E aí você chega numa casa em que a pessoa faz isso, porque isso é óbvio, você faz isso. O cachorro não chega lá e decide quando ele vai comer. E nem deve, né? E nem deve ficar com o alimento ali à disposição o tempo todo, tá? Se faz isso, pode parando com isso, porque isso gera um ócio alimentar terrível e não é bom para a saúde mental do cão. Mas isso eu falo em outro momento, tá? Então, o cão, ele não toma essas decisões, mas do ponto de vista estrutural ali, de relações, ele precisa tomar as decisões. Por quê? Porque o tutor, ele não sabe muito bem o que fazer. Ele não sabe ler o que o cão precisa ler, o que deve ser feito naquele momento. E aí o tutor começa a tomar atitudes de não líder. Aí começa essa confusão. Então, é por isso que eu digo, o tutor entender profundamente o seu cão, o que ele precisa, e tomar essa postura mais assertiva, é o complemento do adestramento, ou o adestramento é o complemento disso. Porque aí você vai ter essas duas faces, que é o tutor tomar mesmo a liderança do ponto de vista... quando eu falo liderança, gente, não é liderança do jeito que nós entendemos. Entendemos não, né? Do jeito que é feito. Não é liderança na base do poder, porque eu vejo muita gente assim, avesso a esse negócio de hierarquia e liderança, porque não porque isso é opressivo, mas olha só, liderança é opressivo? Não. O que nós fazemos é opressivo. Porque o ser humano, ele torceu de tal forma as palavras e a sua significação. Na verdade, o ser humano, o que ele fez? Ele pegou as palavras e os seus significados, embaralhou tudo para que as palavras pudessem encerrar nelas o significado que nós queremos. Porque, veja, ser líder é uma grande responsabilidade, né? Já diziam até os personagens de desenho animado falam isso, né? É uma grande responsabilidade ser líder. E o que um líder hoje faz? Ele oprime, ele impõe a liderança com base na violência e no poder, né? O líder tem poder? Sim, o líder tem poder. Mas o líder primeiro é líder, depois tem poder. Ele tem poder porque ele é líder. E na verdade, o que se faz hoje? Eu tenho poder, eu vou impor o meu poder com base no medo, na violência, e aí eu vou ser líder porque eu quero, né? Porque é um jogo de poder, não é liderança, isso não é liderança, isso é opressão. Aí a gente fica avesso à palavra liderança, não, a gente vai ficar avesso a essa atitude, tá? E não, a liderança não é isso, liderança é uma posição em que você está de privilégio, você tem ali um privilégio, que é o que nós temos em relação aos cães, muitos privilégios, eles são vulneráveis perto de nós, é a posição que eles estão, não tem o que fazer, tá? Mesmo um cão solto na rua, ele é vulnerável. Então, de forma responsável, nós cuidamos do bem-estar daquele cão. Isso é o líder. A gente cuida, a gente usa o nosso privilégio, que tem a realidade, para garantir o bem-estar
daquele animal que está sob nossos cuidados, certo? E isso é assumir a posição de liderança, é você usar os seus privilégios para auxiliar e para proteger, para garantir direitos para aquele indivíduo vulnerável que está sob os seus cuidados, tá certo? Então, é nesse sentido que eu estou falando. E não no sentido de oprimir. E não no sentido de você pular em cima do cachorro para mostrar para ele quem manda. Porque assim que você assumir essa postura, o cachorro já vai saber quem manda. E ele vai ficar mais calmo. Porque, olha só, quando um cão ele está na posição de liderança e ele não tem as ferramentas para ser líder, ele entra num conflito. E esse conflito deixa ele extremamente ansioso. Então tem um monte de coisa que nós fazemos que deixa o cachorro extremamente ansioso e nós continuamos a fazer. Por quê? Porque nós cuidamos do cão como se fosse um humano. E isso vem a outra distorção, né? Que é a distorção da igualdade. Nós não somos iguais. Esse negócio de somos todos um está certíssimo. Somos todos um nas nossas diferenças. Nós somos diferentes dos cães. Os cães são diferentes de nós, ainda bem, né? Então nós precisamos observar essas diferenças para poder cuidar deles de forma respeitosa. Porque você só está cuidando de forma respeitosa do seu cachorro quando você sabe quem ele é e o que ele precisa. Senão, você está impondo o seu modo de vida para ele. Simples e puramente. E aí o cachorro fica todo ansioso porque você está impondo e dizendo que isso é amor. Ai, mas eu deixo o Totó subir na minha cabeça e tal, mas ele é assim, tá doente. Quem disse que ele quer subir na sua cabeça? Se ele tá subindo na sua cabeça, é porque tem uma coisa errada, ele tá tentando te dizer alguma coisa. Cães não sobem em cabeça, entendeu? É mais ou menos isso, assim, de forma simplificada. Então, ou eu dou a melhor ração para ele num pote mais caro que eu comprei. Mas quem disse que é isso que ele quer? Você precisa ir atrás do que é um cachorro, porque eu, na minha experiência, foi isso que mudou o estado interno do cão e o estado interno do tutor. O tutor deixou de sentir culpa, medo, ansiedade, e o cão deixou de sentir medo e ansiedade. E aí vira isso, o Fred, de um ponto para o outro, que eu já vi isso N vezes acontecendo, infelizmente não coisei tudo, não registrei, mas tá aí. Isso aí é só um exemplo do que acontece quando os tutores assumem as suas responsabilidades de líder dentro de uma casa, assumem que o cão é um ser individual diferente de nós. Esse papo de igualdade é um papo também opressivo. Veja bem, se eu imponho o meu modo de vida privilegiado a um vulnerável, eu estou oprimindo aquele vulnerável. E aquele vulnerável vai ter sequelas, ele vai ter problemas em relação a isso. Como que a gente resolve? Parando de oprimir, respeitando as diferenças, olhando as diferenças, não é? E aí a gente vai para a terceira palavra, super hiper, que eu já até citei, distorcida, que é amor, né, gente? O que é amor? Amor é ficar esfregando e fazendo tudo o que quer? Óbvio que não. O amor está tão ligado ao respeito e ao conhecer. Então, assim, tem um autor de um livro que eu gosto muito que chama Arte de Amar. Apesar do nome meio brega, não parece de autoajuda, ele é um psicanalista que ele é uma das pessoas que mais conseguiu falar de amor sem cair num senso comum, sabe? Ele coloca o amor, resumidamente, da seguinte forma: amar é conhecer. Por quê? Porque quando eu conheço, eu respeito. Porque se eu amo você e eu sei que você não gosta que eu deixe minha toalha molhada em cima da cama. Por quê? Porque você vai ter depois que dormir no molhado ou vai ter que trocar a roupa de cama porque eu não troco. Então eu faço duas coisas. Ou eu troco a roupa de cama e automaticamente quando eu começar a ter que trocar a roupa de cama toda vez que eu coloco a toalha e ter que lavar aquela roupa de cama toda vez que eu coloco a toalha em cima da cama, eu vou parar de pôr a toalha em cima da cama, não é verdade? Então quando eu conheço alguém, de alguma forma, quando eu me permito conhecer alguém, de alguma forma eu mudo a minha atitude. E essa é uma razão pela qual as pessoas
são surdas e cegas para o outro. Porque assim que eu escuto e vejo o outro, eu acabo mudando. E mudar cansa. Aprender é dolorido, é deixar, é desapegar de velhos padrões, né? Porque aí eu vejo gente assim, ai, mas eu não gosto de adestramento. Por quê? De certo, essa pessoa teve experiências muito ruins com adestramento. E eu concordo, porque olha só, adestramento é uma ferramenta. É uma ferramenta assim como uma faca. Eu garanto que se você fosse um alienígena que não tivesse facas no seu planeta e você descesse aqui e a primeira coisa que você visse fosse alguém ferindo outro alguém com uma faca, a experiência que você tem com uma faca ia ser bem dolorosa e você ia ficar um pouco avesso à faca. Aí depois você ia descobrir assim, caramba, mas dá para cortar alimentos com uma faca? Olha só, eles usam para preparar alimentos, eles usam para lapidar uma peça de madeira e fazer uma escultura de arte, uma obra de arte. E aí você fica, não, mas isso é muito perigoso, eu não gosto de facas. Por quê? A sua relação com a faca foi aquela violenta, foi a primeira coisa que você viu. Mas a gente está sempre pronto, tem que estar sempre pronto para mudar nosso ponto de vista. Porque assim como uma faca, o adestramento é apenas uma ferramenta. E como toda ferramenta, é quem empunha que determina o destino daquilo. E quem é você que está empunhando o adestramento? Sempre uma ferramenta é sempre um poder. E como que você vai usar o seu? Vai usar de forma inadequada? Né? Então, se você vai usar de forma adequada, não tem nada de errado com o adestramento, assim como não tem nada de errado com a faca. Tem com quem empunha, né? Eu, por exemplo, uso faca de chave de fenda até hoje, gente. Não tem jeito. A faca tá sempre no lugar dela. A chave de fenda nunca tá. Então, eu uso mesmo e não interessa. A minha faquinha tem até um coisinho certinho, parece uma chave de fenda. Você percebe? Não tem uma coisa intrínseca à ferramenta, tá? O adestramento é uma ótima ferramenta, uma ferramenta poderosíssima se usada da forma correta com os itens corretos, né? Então, o reforço positivo, né? O respeito, o conhecimento do animal, a base é conhecer. Olha, se a gente não conhece, não adianta, não tem como amar. Não tem como amar alguma coisa que eu não conheço. E o amor, ele tem uma coisa muito interessante grudadinha nele, que é assim, se eu não amo a mim mesmo, não tem como eu amar o outro. Ai, todo mundo vai começar a chiar agora. Não tem. Pode pensar em várias situações. Se eu não conheço a mim mesmo, eu não sei os meus limites, eu não sei o que eu gosto, eu não sei onde eu quero ir. E aí, eu vou ser aquela pessoa que reage, né? Então tá lá. Ah, hoje eu quero que o cachorro pule em mim, amanhã eu não quero. E ele tem que saber. E ele não tem que saber. Você que tem que saber, você quer ou não quer que ele pule em você? Por quê? E aí assim, não, realmente eu não quero que ele pule em mim porque suja minha roupa e eu trabalho, aí eu tenho que ficar tirando mancha, ou eu não quero que ele pule em mim porque eu tenho uma criança pequena, se ele pule em mim ele pode aprender a pular na criança pequena. Eu não quero que pule porque se ele pular na criança pequena eu vou acabar brigando com ele. E aí eu começo a olhar pra mim. Ah, olha só, o meu cachorro, eu não gosto de adestrar ele, mas ele furou 3 sofás meus já. Aí o que eu fiz? Eu passei fita, aquela fita listrada, em volta do sofá para ele não subir. Eu coloquei meus bancos em cima do sofá. Então assim, minha casa é toda bagunçada. Aí a pessoa falou assim, ah, mas tudo bem, né? Você vê que ela não tá feliz. Ela adoraria uma casa arrumada, com os bancos no lugar, o sofá no lugar e tudo certinho. Mas ela não consegue olhar para si e falar assim, esse é meu limite, tá ultrapassando o meu limite. E aí normalmente não é só o cachorro que ultrapassa o limite daquela pessoa, tá? Então não tem como amar o cachorro. Aí no fim, a pessoa sente culpa porque sente raiva do cachorro, porque o cachorro não deixa ela ter uma casa. Mas aí sente culpa por sentir raiva e aí esconde aquilo. Mas o cachorro, ó, não tem como esconder isso do cachorro. O cachorro sabe, ele sente, ele fica ansioso. E olha só, tudo isso pra falar que parecem coisas que não tem nada a ver. E é engraçado, quando eu chegava falando isso para as pessoas não tinham paciência, porque queria o quê? Queria alguém lá para resolver o problema dela. E sinto muito. Quem vai resolver o seu problema é você, não eu. Eu ajudo, né? Porque eu também tenho os meus problemas. Eu passei aí uns bons anos sem conseguir me relacionar direito com cães. E eu conto isso em outro momento, mas eu tive que resolver os meus problemas. Então, da mesma forma que eu tenho que resolver os meus problemas, você tem que resolver o seu. Eu ajudo, eu dou apoio, eu dou ferramentas, vídeos,
Mas resolver o problema do outro, não tem como. E hoje as pessoas têm muito isso. Elas querem alguém que elas possam pagar para ir lá resolver o problema delas. Mas aí assim, aí elas gastam bastante dinheiro e o problema continua lá. Não resolve. Né? É claro que tem aí umas coisinhas. Tem gente que já sabe o que fazer, mas ela não sabe como resolver aquele pontinho. Aí é óbvio, né? Um adestrador resolve. Ou tem pessoas que têm consciência das próprias limitações. Eu tive uma cliente que falava assim: Alessandra, eu não tenho temperamento para lidar com a minha cachorra. Infelizmente, eu não dou limite para ninguém. Olha só a consciência dela. Eu não dou limites para ninguém. Então ela tinha consciência que ela não dava limite para ninguém, muito menos para a cachorra. A cachorra mordia ela, arrancava. Olha, não tinha. E eu ia lá 4 vezes por semana. Não tinha dia que aquela mulher estava com as mãos tudo relepada, mordida do cachorro. E precisava aprender a andar com o cachorro na rua. Então eu ia 4 vezes por semana na casa da mulher para a cachorra. E ela não podia me acompanhar no adestramento. Então, veja bem, eu tive que criar uma via cerebral para a cachorra. Porque assim, quando você tem uma questão ali, que é um hábito, né? Então, por exemplo, aquela cachorra, puxar no passeio era um hábito que ela criou porque não teve limite. E a pessoa nem sabia pôr limite, certo? Ela faz uma via cerebral, um caminho cerebral, né? Com aquele não limite, com aquele hábito. E aí, para você mudar isso, você tem que fazer a mesma coisa que você faz com uma trilha na floresta. Por que tem trilha na floresta? Porque todo mundo passa ali, pisa, não nasce mais nada ali. Porque a terra está compactada de tanto que pisa ali. É a mesma coisa no cérebro. Se faz aquele caminho, fica ali uma marca. E aí vira uma automação. Não é assim que você aprendeu a dirigir um carro, ou pilotar uma bicicleta, ou falar um idioma? Você faz, treina, vira automático depois. Você põe no piloto automático, você não precisa mais ficar assim, pisa na embreagem, agora tira o pé da embreagem devagarzinho, agora põe o pé no acelerador e agora sai. E antes você fazia tudo assim, né, doidão. E aí, de repente, vira uma automação. E qualquer coisa assim, é um hábito. Então, o que você faz para tirar essa trilha do meio da floresta? Para de usar a trilha. E aí, para parar de usar a trilha, você tem que arrumar outra trilha. E é isso que o treinamento diário faz. Ele vai arrumar uma outra trilha, tanto para o cachorro quanto para o tutor, né? Também precisa das outras trilhas para caminhar de uma outra forma, para mudar os hábitos também. Tá certo? Então, para você que achou que mudar o estado interno no cachorro era normal, mas assim, pode ser que isso não seja o seu objetivo. Pode ser que você queira só que o cachorro faça um truquezinho ou outro, né? E aí, tudo bem. E aí é só para entretenimento. Eu não estou dizendo aqui que isso é certo ou errado. Mas se você quer um animal que diminua a sua ansiedade, que realmente mude para melhor, que tenha bem-estar. Então, assim, qual que é a minha proposta? É gerar bem-estar para uma família, para uma relação de humano e cão. Então, se você quer gerar bem-estar para o seu animal de estimação e para a sua família, para vocês viverem com prazer e tudo mais, aí é só fazendo tudo isso aí que eu falei. Tá certo? E toda terça e quinta tem vida de cão. A gente se vê na próxima.